Oi, pessoal! Iremos apresentar a pesquisa sobre a nossa proteína, que é a proteína S. Esse trabalho foi feito por Natália Raimundo, Rayane Delfino e Sofia Beatriz para a matéria de Bioquímica aplicada à enfermagem, ministrada pela professora Rosângela Cury Pedrosa. Vamos entender o que é a Covid-19. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Os sintomas da Covid-19 podem ser comuns, como febre, tosse, fadiga, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta ou perda de olfato e apetite, graves, como falta de ar intensa, aperto no peito ou mobilidade comprometida, e menos frequentes, como vômito, diarreia ou manifestações neurológicas. Os diagnósticos da Covid-19 podem ser feitos por meio clínico, RT-PCR, que é um método de biologia molecular que amplifica e identifica o material genético do vírus. Para detectar a doença, é utilizada uma amostra de secreção nasal, de orofaringe, da garganta ou escarro. Pode ser positivo já nos primeiros dias após o início dos sintomas, mas tende a ser negativo com o passar dos dias da infecção. Ou exames sorológicos. Os mais comuns são denominados IgG, que é a imunoglobulina G, e IgM, que é a imunoglobulina M. Ou seja, IgM positivo significa que a pessoa possui anticorpos do tipo imunoglobulina M, e daí se deduz que ela já foi exposta e está na fase ativa da Covid-19, havendo a possibilidade do micro-organismo estar circulando no paciente naquele momento. Um resultado positivo para IgG pode indicar que a pessoa está na fase crônica ou convalescente ou já teve contato com a Covid-19 em algum momento da vida. A Anvisa aprovou algumas medicações por meio de uso emergencial. São elas Remdesivir, Sotrovimab, Baricitinib, Evusheld, Paxlovid e Molnupiravir. A partir de agora, estaremos apresentando as pesquisas feitas na rede genômica Fiocruz, juntamente com a GISAID e a NextRay. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rayane e dando continuidade à fala da Sofia, nós trouxemos um gráfico do tipo clock da árvore filogenética da NextRay junto com a GISAID, das principais variantes do coronavírus e como iniciou e se deu a trajetória das variantes no Brasil e no mundo. Nós isolamos as variantes alfa, beta e ômicron como sendo as principais variantes do SARS-CoV-2 e como a gente pode observar, a primeira aparição foi da variante alfa na Itália e no Reino Unido no período do fim de junho de 2020 e meados de julho de 2020. A variante alfa ela se estendeu sozinha por um período até que em outubro do mesmo ano surgiu a variante beta. Essas duas variantes juntas se espalharam facilmente pelo mundo todo e aumentaram a transmissão do vírus e o número de casos de Covid-19. Mas a gente consegue observar que em meados de 2021 essas duas variantes foram desaparecendo aos poucos. Isso por conta do combate ao Covid-19 com a criação das vacinas, mas também que, ao mesmo tempo, por conta da fragilidade que tomou os cuidados pós a primeira dose da vacina, surgiu a variante Omicron, que apareceu no Brasil em julho de 2021, e conforme o gráfico vai se estendendo, a gente consegue ver que essa variante persiste aqui no Brasil e em alguns outros locais do mundo até os dias atuais, com certeza com uma taxa de transmissão e mortalidade muito menores do que no início da pandemia, graças à vacinação em massa, mas que ainda assim a Omicron é uma variante bem resistente, tanto que aqui no Brasil atualmente os casos de Covid-19 voltaram a aumentar. Aqui nós trouxemos as mesmas informações do gráfico anterior, mas em gráfico tipo radial, para diferente visualização das informações e de como ocorreu toda essa trajetória e esse processo das variantes no Brasil e no mundo. A variante VOC Omicron GRA foi detectada pela primeira vez em Botsuana, Hong Kong e África do Sul. A variante VOC Beta GH foi detectada pela primeira vez na África do Sul. E a variante VOC Alpha GRY foi detectada pela primeira vez no Reino Unido. Usaremos as plataformas UniProt e PDB para apresentarmos as características e informações referentes à nossa proteína. Proteína S. Gene S. Código PDB 7CAB. Código UniProt P0DTC2. Organismo de onde foi isolada: Síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2. Resolução
3,52 Armstrong. Função: anexa o virion à membrana celular, interagindo com o receptor do hospedeiro, iniciando a infecção. O principal receptor é o hospedeiro ACE2. Espiga de proteína S2. Precursor da proteína de fusão processada na biossíntese da proteína S e na formação da partícula viral. Medeia a fusão do virion e das membranas celulares, funcionando como uma proteína de fusão viral de classe 1. Contém 2 peptídeos de fusão viral que são desmascarados após a clivagem. A clivagem S2/S2 ocorre durante a entrada do vírus na membrana celular pelo hospedeiro TMPRSS2 ou durante a endocitose pelo hospedeiro CSTL. Em ambos os casos, isso desencadeia uma alteração conformacional extensa e irreversível, levando à fusão do envelope viral com a membrana citoplasmática celular, liberando o RNA genômico viral no citoplasma da célula hospedeira. Essa é a resolução cristalográfica da proteína S. Essa é a estrutura tridimensional em cartoon. Podemos observar que a cor rosa corresponde à alfa-hélice, a amarela corresponde à beta-preguiada e a roxa corresponde à curvatura B. Essa é a estrutura tridimensional em space fill da proteína. E essa é a estrutura tridimensional em backbone. Estrutura primária, sequência FASTA. A proteína S possui o cromossomo NC045512, localização subcelular. A proteína acumula-se no compartimento intermediário do retículo endoplasmático Golgi, onde participa das montagens das partículas virais. Taxonomia: os possíveis nomes da proteína S. Nome recomendado: pico de glicoproteína. Nomes curtos: glicoproteína S. Nomes alternativos: E2 ou proteína peplômera, dividida em 3 cadeias: espiga de proteína S1, espiga de proteína S2. Topologia: topo, DOM 14, 12, 13. Descrição: extracelular. Sequência analisada: MF04099. Topologia: transmem 12, 14, 12, 34. Descrição: helicoidal. Sequência analisada: MF04099. Interação proteína-proteína. Pico de glicoproteína. Interage com a proteína ORF3A e a proteína ORF7A. Essa ligação ocorre via glicanos e inibe a infectividade viral. A inibição é eficaz contra variantes alfa, beta, gama e delta. Espiga de proteína S1. Interage com a integrina alfa-5, beta-1 do hospedeiro e com a ACE2 em complexo com a integrina alfa-5, beta-1. Pode interagir via C-terminal citoplasmático com a proteína M. Pode interagir via N-terminal com a bilirrubina e biliverdina do hospedeiro, impedindo assim a ligação do anticorpo ao NDT de pico SARS-CoV-2 por meio de um mecanismo alostérico. Atualmente no Brasil, contamos com 35.337.546 casos confirmados de Covid e 690.074 óbitos, sendo que 35.409 casos foram registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas e também foram registrados 129 óbitos nos sistemas oficiais. No mundo, contamos com 644.934.734 casos. Já as mortes somam 6.640.260. Bom, pessoal, para finalizar o nosso trabalho, nós vamos responder a pergunta, que é: sua proteína seria interessante como alvo para uma vacina ou para um medicamento para tratamento da Covid-19? A maioria das vacinas de subunidades contra o Covid tem como foco a proteína spike, por essa desempenhar o papel-chave na entrada do vírus à célula hospedeira. O exemplo principal é a vacina Novavax,
que é uma vacina imunogênica desenvolvida a partir da proteína S, completa que codifica 1.273 aminoácidos. O imunizante já carrega a proteína pronta, e esse é o motivo para a demora de produção. A proteína purificada não é capaz de causar a Covid-19. A sua presença ativa a resposta imune, gerando anticorpos específicos para o coronavírus. Para atingir máxima eficácia na prevenção da doença, essa tecnologia de vacina requer adjuvantes na formulação para estimular o sistema imune e também a aplicação de múltiplas doses. Uma desvantagem das vacinas de subunidades encontra-se na capacidade de produção global limitada, pois a tecnologia envolvida na produção é sofisticada e exige uma plataforma com parâmetros não facilmente disponíveis. A proteína S também está na composição de uma vacina muito conhecida por nós brasileiros, a vacina AstraZeneca. Ela está presente no segundo passo da engenharia do vetor viral, onde será produzido o antígeno, que é uma parte da proteína, onde a sequência de parte da mesma que é inserida no cromossomo, que posteriormente será usado na produção de matéria-prima, que será transformado no imunizante. É importante ressaltar que o estudo do mecanismo da capacidade de ativar receptores nas células hospedeiras e induzir o processo de invasão faz com que essa proteína vire um alvo terapêutico contra o Covid. A proteína tema deste vídeo é alvo de inúmeras pesquisas e estudos a fim de aprofundar o seu uso terapêutico. Portanto, constantemente são publicadas novas informações sobre ela. Gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam nosso trabalho até aqui. Até a próxima, pessoal.